A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente quarta-feira para você que segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Agora destacando o que de mais importante acontece aqui na nossa região. O Jornal Gente volta amanhã, 8 da manhã. Horário cravado para informação na tela da Band News TV e nas ondas da Rádio Bandeirantes, sempre coladinho com o Primeira Hora. E até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que acontece aqui na região metropolitana e em boa parte do interior de São Paulo, que acompanha a programação da Rádio Bandeirantes Campinas nas ondas do FM 85.7 e nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Um grande abraço a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Você tem 24 horas por dia informações. E olha, o Bandmulti com uma novidade nesta temporada 2026. Se você abrir o bandmulti.com.br, além de você ver uma cara nova, de você ver um novo layout, você vai ter aqui os nossos colunistas também dos mais diferentes assuntos. Walter Sena, por exemplo, é um dos colunistas. Walter Sena que você não tem visto esses dias na tela da Band porque está de férias, o Band Cidade sob o comando da jornalista Laís Peçanha, mas matar saudade para ter uma história de um jornalista que há tanto tempo está na área, há tanto tempo está nas trincheiras do jornalismo campineiro. Você tem aqui o artigo A Garrafa sobre a Mesa. É uma história de 1994, um caso de contaminação ambiental no Recanto dos Pássaros, em Paulínia, que Walter Sena conta com alguns bastidores da cobertura daquela época, além de outros colunistas também que estão no portal bandmulti.com.br. Você tem ali uma variedade de temas, de pensamentos, de conhecimentos. Carlos Batista, Cida Haddad, Walter Sena, Amanda Costa, DJ Fett, Granadeiro Guimarães falando sobre música e Ju Pedron falando sobre cinema são alguns dos colunistas no portal bandmulti.com.br. Um grande abraço a você que está conosco também pelo aplicativo Band Play. Você tem na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes a hora que você quiser, no momento que você se organizar para conhecer mais da nossa programação, acompanhar um telejornal que de repente você não conseguiu assistir ao vivo, tá tudo na tela do Band Play. E para quem gosta do rádio moderno, rádio com imagens, transmissão iniciada em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Os trabalhos técnicos aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, de onde falamos no Jardim São Gabriel. Tem na mesa de som o Alan Zanelato, na central técnica o Edson Freitas e a coordenação é do Gil Kleber. WhatsApp liberado para você participar conosco pelo 19971021493. 19971021493. Nosso encontro diário é até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o Nossa Área, falando muito sobre o futebol brasileiro e principalmente sobre o futebol de Campinas. Ponte Preta ontem venceu o Guarani de Bagé por 1-0, se classificou na Copa do Brasil para a quarta fase, para a alegria do Logan da Vila Georgina, que já nos escreve dizendo que o projeto Libertadores e Mundial Interclubes 2027 para a Ponte Preta começou ontem. Sonhar não custa nada, meu caro Logan, e o importante é que a Ponte Preta avançou. Ainda não se sabe quem será o adversário da Macaca numa próxima etapa que será definida por sorteio, com a entrada de outras equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, as equipes também
que estão ainda em disputa. A próxima fase ainda não tem os times da Copa do Brasil. A Ponte Preta vai enfrentar o vencedor de Porto Velho e Atlético Goianiense. E claro que o jornalismo do Grupo Bandeirantes vai acompanhar de perto também essa partida para o torcedor da Macaca se organizar com o seu futuro. O jogo é hoje, 8h30 da noite, Porto Velho e Atlético Goianiense. Daqui sai o adversário da Macaca na 4ª fase da Copa do Brasil. Enquanto o Guarani se prepara para o Campeonato Brasileiro da Série C, que você vai acompanhar na tela da Band mais uma vez a partir do dia 4 de abril. O Guarani estreia fora de casa contra o Maranhão. Primeiro jogo do Guarani no Estádio Brinco de Ouro será no dia 11 contra o Volta Redonda. Bugre em busca do acesso que escapou por pouco na temporada 2025. Vamos girar a informação, a prestação de serviços para você que está também pelas ruas e avenidas que cortam o nosso interior de São Paulo, nos dando carona pelo FM 85.7. Informações das rodovias, sempre sinalizando alguns pontos ou com lentidão ou com acidentes que acontecem pelo interior de São Paulo. Nesse momento, um atendimento sendo feito por um acidente que aconteceu na rodovia SP-065, a rodovia Dom Pedro I. É no trecho de Atibaia que essa colisão foi registrada. Nesse momento, os veículos estão no acostamento, 3 pessoas envolvidas, mas ninguém, infelizmente, com ferimentos no atendimento já feito pela própria concessionária Rota das Bandeiras. Um acidente que foi registrado mais cedo, portanto, trecho de Atibaia, é um caminhão e uma carreta no quilômetro 69. A rodovia chegou a ficar interditada completamente. As equipes estão trabalhando entre o quilômetro 68 e o quilômetro 69, mas o trânsito já começa a fluir neste momento sem maiores dificuldades, porque os veículos estão fora da faixa de rolamento. Um outro acidente registrado também foi na Fernão Dias, em Atibaia, provocando lentidão para quem trafega sentido Jacareí. O acidente do caminhão foi sentido Campinas, tá? O acidente que aconteceu na Fernão Dias, também em Atibaia, foi sentido Jacareí. Isso provoca lentidão agora na Dom Pedro I, porque é bem no entroncamento dessas duas rodovias. Então, se o seu caminho for às cidades de Itatiba, Atibaia, você vai enfrentar uma lentidão nesse trecho próximo a Fernão Dias. Se você está nessas cidades ou na região de Bragança Paulista vindo para Campinas, atenção apenas no quilômetro 68 pelos caminhões que estão no acostamento, mas nesse caso o trânsito está fluindo sem dificuldades. Informações também de um acesso que liga a rodovia Anhanguera, a cidade de Cajamar. Um acidente que também não resultou em vítimas, felizmente, foi registrado nesse trecho de acesso a Cajamar. Uma colisão entre 2 veículos, atendimento já concluído nesse momento, mas ainda algum reflexo por lá nesse instante para quem passa por esse trecho. No mais, no sistema Anhanguera Bandeirantes, o motorista tem boas condições de tráfego, tanto no sentido capital quanto no sentido interior. Apenas alguns pontos típicos para o horário em que tem um para e anda em função do excesso de veículos. Chegada a Campinas, para quem vem de Sumaré, pela região do Matão, o motorista diminui a velocidade por excesso de veículos ali no acesso à cidade de Sumaré. Depois, na rodovia Anhanguera, o motorista também diminui a velocidade, passando por Jundiaí do quilômetro 63, ali no trecho que faz o entroncamento com a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. E ainda pela rodovia Anhanguera, o motorista só vai depois ter mais dificuldade na chegada à capital paulista. A rodovia dos Bandeirantes só tem lentidão como reflexo do congestionamento nas marginais, já na cidade de São Paulo. Você pode também informar o ouvinte da Rádio Bandeirantes do seu caminho, do seu trecho, se encontrar algum acidente, tomara que não, ou algum problema associado também à chuva, que hoje está naquele para-chove, 19 ao DDD 971021493, 19971021493. Acompanhando aqui o mapa do trânsito na região central de Campinas, sem nenhuma dificuldade maior neste momento, trechos mais carregados sempre aqueles
onde há mais vida comercial, como a Avenida Francisco Glicério, como também na Rua General Osório. A sinalização de uma obra na Avenida Anchieta, na pista da esquerda, que provoca uma pequena lentidão ali próximo à Escola Carlos Gomes. E informação de uma colisão num outro trecho, mas que não provoca lentidão, um acidente leve reportado também pelos motoristas, ali pouco mais à frente na Avenida Anchieta, no lado direito. Pouco à frente da prefeitura, pouquinho depois do Paço Municipal. São as informações nesse momento que a gente compartilha com você, ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos girar as informações com alguns dos assuntos que marcaram as últimas horas aqui no interior paulista, aqui na nossa região. A Polícia Civil prendeu um homem e uma mulher na manhã de hoje, ocorrência em andamento na cidade de Americana. O motivo? A mulher é suspeita de aliciar a própria filha de 14 anos para abusos sexuais. A situação foi denunciada pela escola em que a criança é matriculada, depois de um vídeo ser compartilhado entre os alunos com essa menina que na época tinha 13 anos, sendo abusada sexualmente. O homem de 64 anos é o namorado da mãe da adolescente, padrasto da vítima. E a mulher é mãe da criança. O crime sendo registrado agora de estupro de vulnerável. E a polícia já tem informações para indiciar a mãe, que seria a aliciadora da adolescente, para satisfazer sexualmente o investigado. Ou seja, o abusador é o namorado da mãe. O crime foi filmado com a participação dela. As investigações identificaram pagamentos via Pix que teriam sido feitos à mãe após os abusos. A polícia agora vai analisar os celulares dos dois presos para saber se há ainda mais conteúdo nesse sentido. O homem e a mulher estão à disposição da justiça, encaminhados à Central de Polícia Judiciária e prestando depoimentos agora. A adolescente foi encaminhada a um abrigo e recebe atendimento psicológico na manhã desta quarta-feira. Que história inacreditável que marca o início do dia aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Um outro caso investigado agora pela polícia, que já está nas ruas para tentar identificar o autor do crime, é o homicídio de um homem de 44 anos que aconteceu em Hortolândia, no bairro Chácara Fazenda do C. Ele foi morto com pelo menos 8 disparos de arma de fogo. Foi ontem, próximo às 7 horas da noite, que os disparos foram ouvidos. Um homem armado teria estacionado um veículo, se aproximado da vítima e, ao que tudo indica, disparado pelo menos 15 vezes. 8 desses tiros acertaram esse homem. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar no local, encontrou a vítima já sem vida em frente à própria casa. A área foi isolada para o trabalho da polícia técnico-científica e a perícia já conseguiu coletar algumas evidências para chegar à autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a motivação e aguarda imagens de câmeras de monitoramento que possam auxiliar nessa apuração em andamento. Às 10 horas e 13 minutos, vamos atualizar você a respeito da situação do Hospital Mário Gatti aqui em Campinas, que segue com a UTI adulta fechada para novas internações, depois da identificação de uma bactéria que é resistente a antibióticos. Essa bactéria, superbactéria, como é chamada nos meios médicos, é a KPC. O repórter Guilherme Selegato foi ao Hospital Mário Gatti conversar com a coordenadora do setor de informações, a Andréia von Zuben, para a gente entender o que é essa bactéria, quais os riscos de quem está internado, qual a situação de quem precisa de um atendimento, não necessariamente de UTI, mas que precisa ir ao Mário Gatti, seja por uma situação de urgência, emergência, ou seja por algo que já esteja pré-agendado,
E o que está sendo feito para que o quanto antes a UTI do Hospital Mário Gatti seja reaberta? Guilherme Selegato conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Pois é, Heitor, é uma situação um tanto quanto delicada, claro, né? Porque principalmente pacientes que estão com a imunidade baixa acabam correndo mais risco de contrair essa bactéria. Mas é importante a gente já adiantar aqui para quem está em casa que não é motivo para pânico, tá, pessoal? Nem desespero, porque essa bactéria é uma bactéria comum em unidades hospitalares, tá? Mas quem acaba ficando mais refém desta bactéria, a bactéria KPC, que daqui a pouquinho eu explico melhor sobre toda essa situação, porque é um assunto um tanto quanto também complexo, né, para nós entendermos. É uma bactéria comum dentro das unidades hospitalares, então justamente por isso não precisa de tanto pânico assim. Mas claro, tá, justamente para controlar esse surto devido a essa superbactéria e também trazer maior segurança aos pacientes, essa medida foi adotada então aqui pelo Hospital Mário Gatti. Medida adotada após essa bactéria ser identificada pelas equipes de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, as equipes assistenciais, durante o monitoramento de rotina, que é realizado aqui no hospital, principalmente nas unidades de terapia intensiva. Bom, Heitor, devido à dificuldade de controlar, né, essa superbactéria, o Hospital Mário Gatti determinou, então, o fechamento temporário da unidade de terapia intensiva para novas internações, tá? Não significa que o atendimento vai ser interrompido, muito pelo contrário. A população vai continuar recebendo atendimento, principalmente no pronto-socorro, porém, devido a essa situação, né, descoberta aí dessa superbactéria durante esse monitoramento, o Hospital Mário Gatti suspendeu temporariamente novas internações nas UTIs aqui do pronto-socorro adulto, Heitor. E justamente por isso, quem precisar de um novo, né, de um leito, quem precisar passar por esse atendimento e ser levado para a UTI, vai ser encaminhado para outro hospital aqui da cidade de Campinas. A diretora aqui e também coordenadora do setor de informações da rede Mário Gatti, Andréa von Zuben, disse que essa medida é uma medida que vem justamente para trazer maior segurança a toda a população, mas, claro, né, não causar pânico também para os pacientes aqui do hospital. Para os pacientes que estão aqui, não está fechado. A gente tem 20 pacientes, 7 estão isolados em um salão e 13 estão em outro salão. Esses 7 são os que estão infectados / colonizados com a superbactéria. Esses 13 que estão no outro salão, a gente vai devagar fazendo as transferências, ou se tiverem alta, ou aqui mesmo dentro do hospital, que a gente quer transformar algumas enfermarias em leito de UTI, para esvaziar o salão maior, fazer uma boa limpeza terminal, pequenos reparos, pintura. Depois a gente vai transferir esses 7 pacientes com o KPC para o salão principal e fazer a mesma coisa no salão pequeno. Então a gente está pedindo para não ter novas admissões, para dar para reorganizar o ambiente. Esse é o objetivo. De certa forma, então, o hospital como um todo segue funcionando normalmente, justamente para que haja essa medida de contingência, né, em relação a essa bactéria. Exatamente. Qual que é o nosso objetivo? É a segurança dos pacientes. Quem vem para a UTI já vem debilitado, e ela é uma superbactéria que a gente chama porque ela é de ambiente hospitalar. Então, pessoas que ficam com internações prolongadas, múltiplos acessos em veia, às vezes com sonda, tem mais chance de pegar a bactéria. Por isso que a gente quer realmente fazer todo esse trabalho com as limpezas terminais e pequenos reparos para isso não acontecer. Para a gente poder entender, então, é uma bactéria que existe, é comum, mas que não traz assim riscos, né, a toda a população, né? Como que essa contaminação ela é feita? Então vamos lá. Essas bactérias, são bactérias que tiveram uma pressão de seleção para ambientes intra-hospitalares. Todos os hospitais do Brasil e do mundo
tem KPC. A gente monitora a KPC, então não é uma novidade. Porém, quando a gente começa a ter níveis aumentados e a gente começa a ter essa transmissão intra-hospitalar, é que preocupa. Então, o que a gente não precisa ter ninguém preocupado, ninguém vai vir no Mário Gatti pegar essa bactéria. Ela é uma bactéria de pessoas imunossuprimidas pela condição clínica mesmo e que ficam com essas internações muito prolongadas. Aí põe um catéter na veia, tira o catéter, põe sonda, tira a sonda. Essas pessoas que correm mais risco, mas não tem nenhum problema para a comunidade, nem quem vem no pronto-socorro ou no ambulatório, a população pode ficar absolutamente despreocupada quanto a isso. Porque, como eu disse, né, Heitor, quem já está debilitado, já está aqui internado, acaba ficando mais suscetível a contrair essa bactéria. Então, de acordo com o Hospital Mário Gatti, até o momento, 7 pessoas foram diagnosticadas com a bactéria, tá? Elas estão isoladas em uma ala especial aqui do Hospital Mário Gatti e estão sendo atendidas por uma equipe exclusiva. Heitor, outras 13 pessoas que também estão na UTI serão levadas para enfermarias. Essas enfermarias serão adaptadas para essas unidades de terapia intensiva, tá? Então esse acompanhamento está sendo realizado, esse monitoramento em relação a essa bactéria é feito constantemente aqui no hospital, tá, Heitor? Justamente para evitar todo este surto. Mas agora, segundo o Hospital Mário Gatti, como que funciona, né, Heitor? A limpeza precisa ser muito bem realizada, porque essa bactéria acaba se infiltrando ali em equipamentos, né, utilizados pelas equipes médicas, e aí passando para os pacientes. Equipe médica também que acaba não higienizando as mãos corretamente pode passar a bactéria para esses pacientes. Então, vamos lá, gente, olha só. Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Um nominho feio, né, complicado, mas é esse o nome dessa bactéria, a KPC. Uma bactéria multiresistente, contraída principalmente em ambiente hospitalar, afetando pacientes com sistema imunológico debilitado. Então, olha só, algumas dessas formas de transmissão acontecem através do contato direto com secreções, como saliva, sangue, urina, também por meio de equipamentos contaminados, como eu disse agora há pouco, né? Ou quando o profissional da saúde não higieniza as mãos corretamente. Heitor, eu questionei também, inclusive, né, a Andrea Von Zub, né, claro, como é um protocolo que já existe, vem sendo realizado constantemente, se por alguma situação acabou tendo alguma falha das equipes médicas. Não teve falha, a gente fez tudo o que é necessário, mas às vezes não conseguimos, com todos os protocolos instituídos numa UTI aberta, que está toda hora entrando e saindo paciente, somente limpar o leito foi suficiente. Então, nesses momentos, isso já aconteceu em diversos hospitais, a gente precisa de um tempo sem pacientes, porque é igual à nossa casa, né? Se a gente precisa limpar rapidinho para voltar, não é igual a gente fazer algo tão profundo. Então, o objetivo, a gente é um hospital porta aberta, sempre 100% de ocupação. O objetivo é a gente diminuir um pouco essa ocupação para fazer todas as coisas necessárias. A expectativa qual que é? Que o mais rápido possível toda essa situação se normalize, né? Então as equipes estão pedindo para esvaziar as unidades de terapia intensiva, para que essa limpeza temporal aconteça de forma mais rápida possível, tá? Justamente para evitar superlotação em outros hospitais também aqui da cidade de Campinas. Então, pelo menos um período de 30 dias. É o prazo ali inicial que as equipes dão aqui. Mas a unidade reforça que permanece atendendo, tá? Apesar de toda essa situação, permanece atendendo os casos de urgência e emergência. A diferença é que quem precisar de UTI será enviado então para outros hospitais aqui da cidade de Campinas por meio da regulação de leitos municipais, através do SUS, tá? Então, Heitor, a gente vai continuar acompanhando toda a situação aqui pelo Hospital Mário Gatti. A gente traz aqui também uma outra informação importante, que diante, claro, de tudo isso, né, o Hospital da PUC Campinas divulgou uma nota informando também que está operando ali com capacidade
mais do que a permitida, né? Enfrentando uma superlotação com 310%. E tem pelo menos 38 pacientes acomodados em macas nos corredores. Com esse cenário, o Hospital da PUC informou que não tem condições de receber novos casos pelo SUS neste momento. Então a gente vê que é uma situação, claro, muito delicada, né, Heitor? Apesar de não trazer riscos para todos os pacientes, mas para evitar que esse surto cresça, que a bactéria continue aí predominando, essa medida foi adotada. Mas a gente vê que com essa situação aqui dessa superbactéria no Hospital Mário Gatti, o Hospital da PUC agora com este anúncio de superlotação nos leitos, então vai ser preciso uma boa estratégia, uma boa logística, justamente porque paciente não pode ficar sem atendimento, né? Claro, o atendimento continua aqui no Mário Gatti, mas esses atendimentos mais específicos, né? Claro que em casos mais graves, precisando de internação nas UTIs. Então agora, um caso que segue tendo monitoramento maior, equipes, né, reunidas para tentar controlar toda essa situação e evitar então que a situação com a bactéria piore e principalmente com a superlotação nos demais hospitais aqui da cidade de Campinas. Heitor. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Bom, reforçando a informação sobre o Hospital da PUC, atualizando com a nota mais recente, 365% de ocupação. Atualmente, 49 pacientes estão acomodados em macas nos corredores do pronto-socorro adulto do Hospital PUC Campinas. Não é uma situação que se espera de um hospital que também tem o atendimento do SUS. Então, a PUC Campinas informou por meio de nota que não possui condições de receber novos encaminhados do Sistema Único de Saúde, sendo necessário que a regulação municipal avalie o direcionamento de pacientes para outros equipamentos de saúde da rede estadual, a fim de garantir a segurança e a continuidade da assistência. Ontem nós dizíamos que o prefeito Dário Saad queria ter uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, Eleusis Paiva. E o secretário se comprometeu com o prefeito de Campinas a publicar em 15 dias, ou seja, em 25 de março, o chamamento público que vai disponibilizar até 100 leitos do SUS para Campinas. As novas estruturas vão funcionar na Casa de Saúde. Então essa reunião aconteceu ontem, solicitada pelo prefeito, para assegurar a rápida ampliação da rede hospitalar da cidade. Uma medida que visa, com urgência, aliviar a pressão sobre o sistema de saúde local que enfrenta uma semana extremamente crítica. Além disso, o governador Tarcísio de Freitas formalizou a doação do terreno do novo Hospital Estadual de Campinas. Nath Luquezzi, conta pra gente mais sobre essa informação, investimento, onde vai funcionar esse hospital estadual e todos os detalhes passados pelo governador Tarcísio de Freitas. Muito bom dia para você, ótima quarta-feira, Nath. Ótima quarta-feira, Heitor, bom dia a você, ouvinte. Pois é, o Hospital Estadual de Campinas terá uma área aí que possui em torno de 35 mil metros quadrados e fica localizada no bairro Parque Itália. Foi repassada pela Prefeitura de Campinas ao governo do estado de São Paulo para viabilizar a instalação dessa nova área de unidade de saúde. Com um investimento aí estimado em cerca de 400 milhões de reais, o projeto executivo e o orçamento detalhado estão aí nas etapas finais de consolidação. De acordo com o prefeito Dário Saad, com a documentação já regularizada, o edital para a construção deve ser publicado nessas próximas semanas. A nova unidade, também referida como Hospital Metropolitano, será uma referência em média e alta complexidade para aproximadamente aí 5 milhões de moradores da região. A estrutura prevista, então, conta com cerca de 400 leitos no total, incluindo 262 leitos gerais e 50 leitos aí voltados à UTI, centro cirúrgico com 8 salas de grande porte, unidades de radioterapia, quimioterapia, hemodiálise e um pronto-socorro referenciado
e pronto atendimento com observação. O hospital ainda oferecerá atendimento especializado em diversas áreas como oncologia, cardiologia, neurocirurgia, ortopedia, urologia e psiquiatria. A instalação visa fortalecer ainda mais o SUS na região, facilitando o acesso da população a cuidados especializados. Às 10h29, o Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na sequência, nós vamos falar ainda sobre saúde, mas sobre um sinal do nosso corpo que às vezes a gente ignora. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aponta que 38% da nossa população tem varizes. Normalmente vistas com mais frequência em pessoas mais experientes, mas que também podem ser vistas em pessoas mais jovens. A varize, mais do que uma questão estética, ela pode ser um sinal de insuficiência venosa crônica. A gente vai entender mais sobre esse risco e também trazer as últimas informações sobre uma investigação que descobre um esquema de tráfico internacional que tem como um dos operadores o morador da cidade de Valinhos, despachando drogas pelo Porto de Santos com destino à Europa. Você vai entender a complexidade desse esquema em instantes aqui no nosso Manhã Bandeirante. Manhã Bandeirantes. Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Band Cidade com Walter Sena. Um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na Band+. Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 33 minutos. Daqui a pouquinho a sua participação, as primeiras mensagens vão chegando. Nós já vamos separando a sua opinião, a sua prestação de serviços, a sua sugestão de tema aqui para o Manhã Bandeirantes, 19971021493. Uma quarta-feira ainda geladinha em Campinas. Não vou dizer que tá frio, nossa, como tá frio, não. Mas calor também não tá neste fim de verão aqui no dia 11 de março de 2026. Em Campinas, os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam neste momento 22,4 graus. Não está muito diferente da máxima, não. A temperatura mais alta que Campinas registrou foi agora há pouco, às 10h20, 22,7. Então não chegamos sequer a 23 graus hoje. A mínima foi de 20 graus. Ontem, Campinas chegou a registrar às 3 da tarde 26 graus e meio. Será que o termômetro chega a subir tanto assim? A sensação térmica está mais baixa também, porque o vento está forte. Hoje é quarta-feira, né? Uhum. É dia da mulher. 14,3 km por hora, o vento na casa dos quase 15 km por hora, portanto.
E a máxima registrada hoje foi de 20,3 km por hora. Então, ontem, deixa eu ver, a medição do vento ontem, velocidade mais alta registrada em Campinas, 19,2. Então hoje já está ventando mais forte do que ontem. Tendência é essa mesmo para a sequência do dia, Nath Luquezzi? Uma temperatura mais baixa e principalmente com a sensação de frio por conta do vento? Exatamente, até porque a gente está sob a ação aí de cavados meteorológicos, que são esses ventos mesmo em altos níveis da atmosfera, que causa essa sensação térmica um pouquinho mais baixa. E hoje o tempo ele segue instável em toda a região, o dia vai ficar com o céu nublado, marcado por chuvas, ainda há o risco de períodos de chuvas fortes e volumosas, principalmente hoje e amanhã, é o maior período de atenção, hoje e amanhã, quinta-feira. Essa situação é decorrente de vários sistemas meteorológicos, principalmente da convergência de umidade que vem atuando aí sobre o estado e que favorece a formação de nuvens densas em associação com outros mecanismos atmosféricos, como por exemplo os cavados que eu acabei de citar, que promovem ainda mais o desenvolvimento de nebulosidade. A temperatura máxima hoje prevista aí 24 graus, uma temperatura baixa para essa época do ano, e a sensação térmica um pouquinho mais baixa, aí entre 21 e 22 graus. Para amanhã, a previsão continua essa mesma, céu parcialmente nublado, encoberto, chuvas a qualquer momento do dia, principalmente durante a madrugada e à tarde, alternando aí períodos de chuva um pouquinho mais fraca, aquele chuvisquinho durante os dias. As temperaturas amanhã ficam entre 20 e 25 graus. Mas, Nath, o finalzão de semana? Sexta e sábado, o tempo segue instável, mas a única diferença entre hoje e amanhã e sexta e sábado é que na sexta e no sábado as aparições do sol são um pouquinho mais prolongadas, ainda que entre nuvem. As chuvas mais generalizadas, elas tendem a migrar agora para o sul de Minas, a divisa com São Paulo, mas ainda assim expectativas de chuva para o finalzão de semana, principalmente na forma de pancadas ou temporais entre tarde e noite. Mas as temperaturas, elas voltam a subir gradualmente e a umidade elevada reforça a sensação de tempo abafado entre sexta e sábado. Na sexta-feira, por exemplo, as máximas já sobem um pouquinho mais, 27 graus, e no sábado, 28 graus de máxima. 10 horas 36 minutos. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aponta que 38% da população brasileira tem varizes. Embora elas sejam mais comuns em pessoas mais experientes, jovens também podem apresentar esse problema e que muitas vezes é um sinal de alerta para que a insuficiência venosa seja identificada através dos vasinhos dos nossos membros, das nossas pernas ou do nosso corpo como um todo. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre esses dados, os riscos das varizes, os sinais que aparecem no nosso corpo. O nosso convidado nesta manhã de quarta-feira, 11 de março, aqui no Manhã Bandeirantes, é o médico vascular Dr. Leandro Rossetti. Dr. Leandro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, fico muito feliz em poder ser convidado aqui e realmente passar informação de qualidade numa doença que é tão frequente na população, né? Deixa eu ver se eu lembro das aulas de biologia ainda do colégio. As veias, elas são responsáveis por conduzir o sangue do tecido ao coração. Quando elas aparecem na perna saltadas, que sinais são esses? E para a gente entender de uma forma clara, o que são as varizes, afinal de contas? Exatamente, lembrou bem aí das aulas de biologia. A gente lembra que o coração ele bombeia, leva o sangue com oxigênio e nutrientes pelas artérias e o retorno dos tecidos para o coração é que vem as veias. E essas veias elas podem sofrer uma alteração, uma fraqueza na parede, se dilatando, aumentando assim o seu tamanho. E isso vai dificultar o sangue de chegar em direção ao coração. Com essa dificuldade, ele fica mais represado, ele fica mais difícil de se movimentar e começa então a piorar. E o que a gente tem é o surgimento de vasinhos numa fase mais inicial, mas que podem evoluir para casos mais complexos, como varizes, problemas de safena e até evoluções como manchas, feridas. E os principais sintomas para a gente saber identificar a insuficiência venosa, eles vêm com sensação de peso, cansaço, inchaço no final do dia.
aquela pessoa que fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado vai referir isso, principalmente relacionado a um ambiente mais quente também. E no caso da mulher, com relação ao período menstrual, isso pode se intensificar também. Nath Luquezzi, Dr. Leandro Rossetti, médico vascular, o nosso convidado nesta quarta-feira. Falando em mulher, a reposição hormonal para as mulheres ali no período pré-menopausa, a reposição hormonal ela pode aumentar essa predisposição a ter varizes? E outra coisa também no caso das mulheres, o uso de anticoncepcional pode aumentar também essa predisposição? Nath, pode sim acontecer o aumento dos vasinhos e das varizes e principalmente a piora dos sintomas, tanto na reposição hormonal quanto no uso do anticoncepcional, né? Quando a gente pensa na reposição hormonal, a gente sabe que hoje é muito mais permissível ao uso da terapia de reposição, por conta que a ausência dos hormônios, ali aquela queda hormonal, vai trazer muitos malefícios para a vida, para a qualidade de vida da mulher, né? E você fazer a reposição, tentar tratar da melhor maneira possível para tentar mediar o processo e ter, sim, um benefício na qualidade de vida. O que acontece é que os hormônios, sejam eles os biológicos ou a parte também sintética, ela provoca uma vasodilatação na parede das veias e isso vai dificultar mais o retorno do sangue, então os sintomas pioram, a aparência piora e sim, então há uma complicação maior. Só que aí você tem que realmente escolher e tratar da melhor maneira possível para evitar essas complicações e ter o auxílio aí da reposição do uso do anticoncepcional. Doutor Leandro, compartilhando aqui uma pergunta do nosso ouvinte, o Edmilson, final do telefone 9884. Ele questiona o seguinte: pergunte, por favor, para o doutor Leandro Rossetti a importância do exame de score de cálcio. Que exame é esse, doutor? O score de cálcio, ele é um exame realizado pela cardiologia, onde o paciente é submetido a uma tomografia do coração, uma angiotomografia do coração, e consegue identificar o quanto o cálcio está depositado lá na região das artérias. Isso vai prever o risco da doença cardiovascular e podendo assim ser um preditivo de saber se o paciente vai ter um risco maior, por exemplo, de desenvolver um infarto. Esse é o exame do risco de cálcio, que é feito normalmente ali com o seu cardiologista e para ter esse rastreio da doença cardiovascular. Doutora, as varizes, elas aumentam o risco de uma trombose, por exemplo? Sim, a gente sabe que as varizes, elas, principalmente numa fase mais avançada da insuficiência venosa, ela pode evoluir com uma flebite, que é a formação do coágulo nas veias mais superficiais e que podem aí aumentar a chance e o risco de você desenvolver também a trombose venosa profunda. O problema da trombose venosa profunda, além da dor e do inchaço que pode ficar na perna, é a sua principal complicação, que é o desenvolvimento da embolia pulmonar, tendo um risco, inclusive, à vida. Doutor Leandro Rossetti, como saber qual é o momento certo para operar as varizes, quando é uma questão estética ou quando é uma questão de saúde funcional? Eu sempre digo que, principalmente as pessoas pensam, tem aqueles vasinhos e isso é só estética. Mas na realidade não, aquilo pode ser só a pontinha do iceberg mesmo. Você tem o que é visível, mas internamente você pode ter o comprometimento de safena, o comprometimento de veias mais dilatadas ali colaterais. E, portanto, é importante que você realize um acompanhamento, uma avaliação detalhada com o cirurgião vascular, a realização de um ultrassom Doppler e entendendo o que você sente com os resultados dos exames é que vão permitir a gente detalhar qual o melhor tratamento no seu caso. E aí, se você tiver uma insuficiência, ou seja, o sangue ele realmente não consegue agir, funcionar nesse sentido de drenagem para o coração de forma mais eficiente, é importante aí realizar o procedimento da cirurgia. Um fator importante é o ultrassom e o outro fator que vai ser decisivo é a questão também dos sintomas que a paciente pode apresentar. Doutor, mesmo depois de todo o tratamento, essas varizes, elas podem voltar?
Essa é uma dúvida bem frequente que a gente tem, a falência dos tratamentos, né? Essa recidiva, esse retornar que as pessoas entendem. Na verdade, não é retornar. Aquela veia que foi tratada, ela já não tem mais como, porque o organismo absorveu ela. Só que é importante lembrar que a gente tem que tratar a raiz do problema. Lembra que eu falei que é como se fosse a ponta do iceberg. Então, eu tenho lá o vasinho, uma pequena microvarize, mas eu não identifiquei o real problema, a raiz do problema. Então, se eu não tratar essa raiz, há uma chance do desenvolvimento de novas varizes, que podem vir daquela veia que ainda não foi tratada. Por isso, escanear com realidade aumentada, fazer um ultrassom Doppler adequado e buscar a tecnologia para realmente tratar aquilo que está originando o quadro, diminuindo assim a chance de desenvolver novas varizes e não aquelas que voltam, né? Doutor, para a gente finalizar, quem está nos acompanhando nesse momento e já identificou na perna os primeiros vasinhos ou está observando agora, começou a perceber as varizes, qual é o primeiro passo, qual especialidade procurar, que ponto de partida deve ter para que essa varize seja analisada por um especialista e possa identificar se é um desses sintomas, um desses sinais de que algo mais sério está acontecendo no corpo, doutor? Super importante essa sua pergunta, porque como a gente viu, é muito frequente na população a incidência das varizes. E as varizes elas podem complicar com essa insuficiência venosa e trazer uma perda de qualidade de vida para essa pessoa, como uma úlcera, por exemplo, uma ferida. O que eu recomendo sempre é ter qualidade de vida, então uma boa alimentação, atividade física, e se movimentar bastante. Não é só o fato de você ir lá para a academia 3 vezes na semana que está tudo bem. Você não pode ficar na mesma posição o tempo todo, você precisa se movimentar, ir buscar um café, ir ao banheiro, não ficar na frente da tela do computador ali o tempo todo, ou permanecer muito tempo em pé sem se deslocar também. Então isso é importante para que você previna, diminua os riscos. E junto com isso, buscar um cirurgião vascular, que é um médico especialista para o tratamento dos vasos, seja ele arterial ou venoso. Mas no caso, a maior parte, aí tem médicos especialistas no tratamento das varizes, que vão poder dar um melhor resultado, diminuir todo esse desconforto e trazer qualidade. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Leandro Rossetti, médico vascular, tirando nossas dúvidas a respeito das varizes, algo que é tão comum na população brasileira. Esse estudo feito mostra exatamente isso. Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular aponta que 38% da população apresenta varizes. Doutor Leandro Rossetti, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia de trabalho para o senhor, ótimos atendimentos e espaço sempre aberto aqui na nossa programação para falarmos sobre saúde. Eu que agradeço. Obrigado, bom dia. Às 10 horas da manhã e mais 47 minutos, girando os nossos assuntos, porque a repórter Graziele Geronde já está com a gente para trazer informações de um esquema de tráfico internacional de drogas descoberto a partir do Porto de Santos. Mas eu sempre gosto de falar, se algo importante, seja para o bem ou para o mal, acontece no Brasil, você pode ter certeza que tem um pezinho aqui na região de Campinas. Um dos presos na operação da Polícia Federal é da cidade de Valinhos, responsável por despachar cocaína em um casco, em um compartimento nos navios que saem do principal porto da América Latina com destino à Europa. Graziele Geronde, conta tudo pra gente a partir de agora, por favor. Olá, Heitor. A Polícia Federal de Santos cumpriu 8 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária. Esses mandados eles foram cumpridos nas cidades de Santos e também aqui na cidade de Valinhos, na nossa região. E todos esses mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos. Essas ações fazem parte da Operação Cousteau, deflagrada pela Polícia Federal contra o tráfico transnacional de drogas pelo Porto de Santos. A Polícia Federal ainda investiga os crimes de lavagem de dinheiro e também de organização criminosa. A investigação começou em maio de 2022, quando as autoridades francesas apreenderam 124 quilos de cocaína que estavam ocultos no compartimento Sea-Chest de um navio. Essa embarcação, segundo essas investigações, tinha passado pelo Porto de Santos
apontado como provável local de inserção dessa droga. Foram feitas então investigações na França em que foram identificadas pessoas envolvidas com a logística criminosa. E entre essas pessoas identificadas estavam brasileiros. Documentos compartilhados pelas autoridades francesas com as autoridades brasileiras apontam que os fatos investigados tinham se originado aqui no Brasil. E então a Polícia Federal deu andamento a essas investigações e foi instaurado no ano passado um inquérito policial para apurar o tráfico transnacional de drogas. Durante os mandados que foram cumpridos pela Polícia Federal, um desses mandados foi cumprido numa casa de luxo e a gente percebe, inclusive, por essas imagens cedidas pela Polícia Federal, que foram apreendidos carros e relógios de luxo, e além de computadores. Todas essas informações colhidas também durante essas investigações, durante o cumprimento desses mandados, Heitor, vão fazer parte dessas investigações que dão sequência agora pela Polícia Federal de Santos. Investigações essas que buscam coibir esse tráfico transnacional de drogas, especialmente de cocaína, aqui no nosso país. Heitor, é com você. Muito obrigado a Graziele Geronde, obrigado à participação do motoqueiro que saiu gritando "Vai Corinthians" ali ao fundo, mas informação mais importante é a respeito justamente dessa história ligada ao tráfico internacional de drogas, ou transacional, se preferir, e com a participação de, ao que tudo indica, uma das cabeças desse esquema criminoso, direto da cidade de Valinhos. E essas operações da Polícia Federal, elas são feitas em condomínios de luxo, em bairros de classe média alta, porque é o que nós falávamos ontem. O ataque ao crime organizado tem que ser no bolso. Óbvio que precisa ter o policiamento nos pontos de venda de tráfico, o recolhimento das porções de drogas que são vendidas, às vezes como se fosse numa feira livre. Isso tudo faz parte do trabalho de segurança pública. Mas o que quebra a perna de facção criminosa é mexer no bolso. E o dinheiro não está escondido embaixo do colchão, o dinheiro não está no bolso do moleque que está vendendo pedra de crack na biqueira. O dinheiro, o grosso da grana, está em condomínios de luxo, está em lavagem de dinheiro nos mais diversificados meios. Isso já ficou provado em investigações anteriores. É banco digital, é posto de combustível, é ouro, tantos outros meios que são às vezes difíceis de rastrear. E quando você pega uma operação desse tamanho, que você vê a infiltração do crime organizado, no caso do PCC, no Porto de Santos, é impossível isso acontecer sem a participação de agentes públicos, funcionários, autoridades. Então, se não começar, isso já começou, e a gente está vendo isso agora, reflexo dessa reportagem da Graziele Geronde. Se não fizer a limpa no topo, lá no alto, não vai adiantar de nada o enxuga-gelo que acontece principalmente nas regiões mais periféricas do estado de São Paulo, falando da nossa vida aqui, né, do estado de São Paulo, mas isso é no Brasil como um todo. O Ministério das Relações Exteriores já tem uma linha do tempo no trabalho para que os Estados Unidos não anunciem o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas estrangeiras, o que, na avaliação do governo brasileiro, poderia prejudicar a soberania nacional. A reportagem do Caian Messina apontou, que eu estou lendo aqui no portal bandmulti.com.br, o Caian vai voltar depois com outro assunto aqui, mas o Caian Messina fez uma apuração que eu quero compartilhar com você, que é a seguinte: a ideia do Itamaraty é conversar com as autoridades americanas para que eles esperem uma reunião presencial entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump, prevista para Washington, capital dos Estados Unidos. Os norte-americanos, no entanto, estão hesitando, porque argumentam que o encontro ainda não tem data definida. Ontem, o Itamaraty recebeu um informe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, em que eles classificam os grupos como uma ameaça relevante à segurança regional em razão da violência, do tráfico de drogas e do poderio do crime transnacional.
O Brasil levará para a mesa de negociação o que chama de aprofundamento da cooperação bilateral em segurança, o que pode significar um aumento das parcerias com o FBI, por exemplo. A intenção é reiterar que o governo vê o PCC e o Comando Vermelho como quadrilhas orientadas pelo lucro financeiro e não como uma ameaça terrorista, porque não haveria motivação ideológica para os crimes. Acho que esse é um ponto que é difícil discordar dos argumentos brasileiros. É óbvio que o PCC, o Comando Vermelho e outras facções que não estão incluídas nessa lista precisam de um fortalecimento de investigação para que elas sejam enfraquecidas. E você ter o apoio do Departamento de Narcóticos dos Estados Unidos, o DEA, Departamento de Narcóticos, de Combate ao Narcotráfico, do FBI, são ajudas muito bem-vindas. São conhecimentos técnicos, teóricos, capacidade de infiltração, que são muito bem-vindos. O problema é que, quando você transforma uma organização criminosa em uma organização terrorista, você abre o precedente para os Estados Unidos quererem enviar suas tropas para o nosso país. Para os Estados Unidos quererem cuidar da segurança interna do Brasil. E você acha mesmo que os norte-americanos estão preocupados com o avanço do PCC nas comunidades paulistas, nas empresas do estado de São Paulo, que eles estão preocupados com a vida de quem é refém do Comando Vermelho nos morros do Rio de Janeiro? É óbvio que não. Então, troca de informações é excelente, até porque o tráfico é internacional. E isso está mostrando agora essa própria operação da Polícia Federal, que está prendendo, que está colocando na cadeia líderes das facções criminosas. Agora, abrir o precedente de organização terrorista com o presidente que tem os Estados Unidos, porque os Estados Unidos como país, eles já têm essa ânsia de dominarem tudo. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem terras raras, o Brasil tem uma posição geográfica estratégica. E Donald Trump claramente está falando abertamente isso, quer transformar a América Latina no quintal dos Estados Unidos. O que parece ser uma proposta tentadora, que bom, os americanos vão ajudar o Brasil a combater o crime organizado, tem que ter muita cautela. E esse é o tipo de negociação que quem tem que estar à frente, mais do que o presidente Lula, é o Itamaraty. São os especialistas em encontros internacionais, em política internacional, são os responsáveis por levar a imagem do Brasil para fora. Então, a gente tem que dar um passo atrás na ânsia de resolver os nossos problemas, achando que o Donald Trump está muito preocupado com a nossa vida. Não está. Os Estados Unidos nunca estiveram preocupados com a nossa vida. Agora, por que essa pressa? No momento em que ele claramente está comprando briga com meio mundo, já comprou briga com a Venezuela, já comprou briga com a Colômbia, já comprou briga com o Oriente Médio, já comprou briga com Cuba, e agora ele tá nessa de o Brasil é meu amigo ou o Brasil não é meu amigo? Dá a sensação de que ele quer que o presidente Lula vá até lá, até ele. Sabe o que me passa a sensação, Nath Luquezzi e amigos da Band? Que o presidente Donald Trump é aquele cara carente, é aquele cara que gosta de ser bajulado. Javier Milei fez isso recentemente num encontro em que ele pediu desculpa por falar espanhol na frente de Donald Trump, como se não fosse a língua-mãe dele, presidente da Argentina. Então dá a sensação de que assim ele gosta de ser paparicado, porque no fundo é um ser humano, com um ego inflado pra o dedéu. E aí precisa que o presidente Lula vá lá, converse com ele, leve uma cachaçinha brasileira, fume uma cigarrinha, ele é com ele, um charuto, e aí ouça as histórias do Donald Trump. Me dá a sensação de que é um cara mimado, egocêntrico, só que com um poder absurdo nas mãos. E com um país que não consegue frear. Ou porque a maioria o apoia, ou porque a oposição, no fundo, vê que dá para tirar vantagem de algumas das decisões absurdas de Donald Trump. Então, muito cuidado com a narrativa de que Donald Trump quer resolver os nossos problemas. Talvez ele esteja querendo resolver problemas deles, criando problemas aqui. Ou você acha mesmo que ele está preocupado com o Brasil? 10h58, Nath Luquezzi, a gente tem uma informação também agora que a Nath vai contar para você.
trazendo numa semana em que, no mês, né, o mês de março, em que se fala sobre a participação da mulher na sociedade, a urgência da segurança pública para as mulheres, 3 agressores foram presos pela Polícia Militar aqui na região por ação contra as mulheres. Conta pra gente como foram essas operações das últimas horas por aqui. Foram 3 ocorrências atendidas pela Polícia Militar distintas de violência domésticas, que resultou aí na prisão de 3 agressores na última terça-feira, ontem, dia 10 de março. As prisões foram em Santa Gertrudes, Rio Claro e Itirapina, aqui no estado de São Paulo. A primeira ocorrência foi registrada no bairro Nova Santa Gertrudes, em Santa Gertrudes, depois da denúncia de uma agressão no interior de uma residência. No local, os policiais encontraram a vítima com ferimento na cabeça. Testemunhas relataram que o agressor golpeou com um cabo de vassoura durante uma discussão familiar. O autor confessou as agressões e foi preso. Horas depois, no bairro São José, em Rio Claro, outra equipe atendeu uma ocorrência em que um homem agrediu a própria mãe depois de uma discussão motivada aí por pedido de dinheiro. A vítima apresentava lesões no rosto e precisou de atendimento médico. O agressor tentou fugir no momento da abordagem, mas também foi preso. Já no período da noite do mesmo dia, no bairro Jardim Nova Itirapina, em Itirapina, aqui interior de São Paulo, a equipe foi acionada novamente para a ocorrência de violência doméstica. Depois de uma nova solicitação da vítima, os policiais retornaram ao local e constataram que o agressor havia socado a cabeça e a nuca da própria companheira. O autor foi preso em flagrante e conduzido ao plantão policial. Nas 3 ocorrências, as vítimas receberam atendimento médico e os autores permanecem presos e à disposição da justiça. 11 da manhã, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação. Já volto com as mensagens de áudio do nosso WhatsApp 19971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Campinas começou hoje, quarta-feira, mais um mutirão de limpeza. A ação vai até sexta-feira, 13 de março, e vai atender 9 bairros da região da Vila Formosa. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos vão cortar o mato de praças, canteiros centrais e áreas verdes. Os bairros atendidos são Bairro da Conquista, Vila Georgina, Vila Formosa, Monte Líbano, Jardim São Pedro, Jardim Aliança, Formigueiro, Jardim Amazonas e Parque Cerejeira. Também haverá 2 equipes para limpar bueiros. Os moradores poderão aproveitar os caminhões do Catatreco para descartar móveis, eletrodomésticos, pneus, latas e madeira. Ao todo, a prefeitura mobilizou 700 trabalhadores, além de roçadeiras, tratores, máquinas e caminhões. Segundo a prefeitura, o mato cresce mais rápido por causa das chuvas frequentes e também do calor. Desde janeiro, quase 80 locais da cidade já receberam serviços de limpeza. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 3 minutos. Ouvinte participa do nosso Manhã Bandeirantes e a gente compartilha a sua opinião, sua informação, sua prestação de serviços no microfone da RB. Heitor, bom dia. Bonito o seu discurso. Agora eu pergunto para você, os políticos do Brasil estão preocupados com o Brasil?
Você pode me dizer, por exemplo, o que foi que o presidente Lula, o político máximo desse país, ofereceu para o Trump para que ele tirasse a lei Magnitsky de cima do juiz? Que, aliás, agora deve um grande favor para ele, né? Então são coisas assim que, sabe, eu fico ouvindo. Por exemplo, se fosse depender de papelada, de diplomacia, você acha que o Maduro teria saído do comando da Venezuela? Se fosse depender da ONU, você acha que o Ayatollah teria saído, deixado o poder? Ele deixou de existir. Se os Estados Unidos, veja bem, o PCC surgiu em 1993, de lá para cá só cresceu. Um monte de político que você diz aí que o Trump não está interessado nos problemas do Brasil. Os políticos daqui estão. O PCC surgiu em 93, de lá para cá só cresceu. Ora bolas. Se eles vierem aqui resolverem que nem resolveram na Venezuela, eu tiro meu chapéu, graças a Deus. Tá? Político daqui, a maioria está tudo envolvido com o PCC, com um grupo criminoso. Você sabe disso, meu Deus do céu? Que discurso é esse? Porque nós temos petróleo, nós temos terras raras. E o que foi dado em troca da Magnitsky? Ninguém sabe, né? Ninguém investiga. Ou você acha que o homem gosta do Lula e tirou de graça? Pelo amor de Deus, né? Paulo Neves da Vila Nova. E qual é a sua sugestão, Paulo? Entregar a chave para os Estados Unidos? Entregar o governo para os norte-americanos? Deixa eles cuidarem daqui? O problema realmente foi resolvido na Venezuela? O governo interino da Venezuela não me parece um governo que, primeiro, seja legítimo porque ele não foi eleito pelo povo, segundo, que esteja resolvendo os problemas da população. O que a gente recebe de informação que vem de agências norte-americanas dão conta de que os norte-americanos estão mais ou menos satisfeitos com o que aconteceu na Venezuela, mas o povo venezuelano, ele realmente teve algum ganho com a retirada do Nicolás Maduro? E não estou defendendo o Maduro. O Maduro é um ditador que tem que ser julgado, que tem que ser punido. Porém, da forma como aconteceu, com o presidente norte-americano sentindo-se dono de todo o continente, eu vou lá, eu tiro quem eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, é isso que vocês querem para o país? Não é o que eu quero. Eu prefiro ter um governo incompetente que depois de 4 anos vai ser julgado na UNA do que qualquer princípio de exceção que corra risco da nossa democracia. Então, bater continência para qualquer presidente norte-americano, qualquer um, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, já é algo que não me agrada pessoalmente. Agora, pro Donald Trump, que é um cara que não tem freios, que é um cara que não tem o menor apreço pela América Latina, que está perseguindo latino-americanos a partir de um ICE, que é praticamente uma milícia criada para caçar imigrante. Bom, eu respeito a sua opinião, respeito amplamente a sua opinião. E sim, os políticos brasileiros, eles não são nem de perto os mais competentes. Mas o que a gente tem que lutar é para melhorar a classe política do Brasil. Não entregar a chave do país para os americanos e falar, não, faz o que vocês quiserem aqui. O Brasil deixou de ser colônia em 1808. 1808. E de lá para cá, não sei, às vezes tem a sensação de que se bobear, volta a ser colônia. Se bobear, volta a entregar para outros cuidarem daqui como se nós não tivéssemos a menor capacidade. Agora, o mundo não enxerga a gente dessa forma. O mundo enxerga o Brasil como um país de respeito. A gente que se diminui o valor e... Não é esse o caminho que eu enxergo, mas respeito amplamente a opinião do Paulo Neves, nosso ouvinte de todas as manhãs. Heitor, nesse caso, como manter uma linha tênue na conversa, né, do presidente com o Donald Trump, sem que a gente perca a nossa autoridade, mas ao mesmo tempo também ter essa conversa mais branda com o presidente Donald Trump? Bom, primeiro tem que mostrar o que está sendo feito através da Polícia Federal, através do Exército Brasileiro, no combate às fronteiras, para que as drogas e armas não entrem no país, no combate da Polícia Federal, como a gente vem acompanhando nos casos que, inclusive, passam aqui pela região, de lideranças que estão operando muita grana a partir do crime organizado e que não necessariamente tem, entre aspas, a cara do PCC, mas gente que está lavando dinheiro em várias esferas. E aí, cortar na carne, sim, gente que está no poder executivo, legislativo, judiciário e que esteja operando com as facções criminosas. Hoje, quarta-feira, está preso um vereador do Rio de Janeiro por ter ligação com a facção criminosa do estado do Rio.
Então, é isso que tem que vir à tona. Deixa eu trazer a informação completa, inclusive, para você que está conosco aqui no Manhã Bandeirantes. A Polícia Civil do Rio deflagrou hoje a Operação Contenção Red Legacy, para desarticular a estrutura nacional do Comando Vermelho, identificada pela investigação como uma organização criminosa com característica de cartel e atuação interestadual altamente estruturada. Até o momento, 6 bandidos foram presos, incluindo o vereador do Rio de Janeiro, Salvino Oliveira, do PSD do estado do Rio. Segundo a Polícia Civil, as investigações reuniram um conjunto robusto de provas que revelam o funcionamento interno da facção, demonstrando a existência de uma cadeia de comando organizada, divisão territorial e articulação entre integrantes em diferentes estados do país. Também foi identificada a participação direta de familiares de um dos principais líderes históricos do Comando Vermelho, Marcinho VP, que é o pai do rapper Oruan. No funcionamento dessa engrenagem criminosa, segundo a apuração, a Márcia Gama, que é esposa do Marcinho VP, mãe do Oruan, atua na intermediação de interesses do grupo fora do sistema prisional, participando da circulação de informações entre integrantes e de articulações envolvendo operadores da organização e agentes externos. Só para dar a resposta aqui também para o Paulo Neves, quantos meses faz que tiraram o Maduro da Venezuela? Você já quer resultado? O Maduro era um presidente eleito, o Trump é prático. Garanto que quando ele promover a limpa, o mundo será melhor. Esse papo de que países como o Brasil se... Entrou a mensagem aqui, peraí. Se mudam no voto, não passa de utopia. Bom, o Paulo Neves tem uma opinião, eu tenho uma opinião completamente contrária. Eu não vejo Donald Trump como o Capitão América da Marvel, como o Homem de Ferro que vai chegar e levar paz para a população. Respeito a sua opinião, mas acho que Donald Trump é mais um perigo para o que nós vivemos hoje de um mundo civilizado do que o xerife que vai colocar ordem na casa. É a minha opinião, mas eu respeito o seu posicionamento. Agradecendo a Fátima Andrade, dizendo o seguinte: Heitor e equipe, bom dia, cada dia gosto mais do seu programa. Ô, Fátima, muito obrigado, cada dia a gente gosta mais de ter você conosco e é um espaço para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente debater o que está acontecendo ao redor do planeta. Tem mais mensagem de áudio? O ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale. Amiga Heitor Fredo, pensar que essa macaquinha tivesse pelo menos com esse time que está agora, não teria caído, né? Não que está perfeito, mas pelo menos foi um pouco mais organizado, tá certo, pegou um time fraco, mas no Campeonato Paulista nós tínhamos times desse nível aí que dava para ser batido, né? Mas infelizmente, ano que vem a gente volta. Se Deus quiser e se a diretoria for competente. Mas, falando só um pouquinho sobre essa história aí, que todo mundo tá pegando, né? Que não é a Petrobras que mandou o aumento e tá aumentando. Eu acho assim que tem um cheirinho de coisa combinada, meio esquema armado, porque aconteceu no Brasil inteiro, no mesmo momento, esses aumentos. Uns locais mais, outros menos. Mas a minha opinião é que tem gato nessa tumba. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Tem atualização sobre esse assunto também, Nath Luquezzi. O aumento no preço de combustível no Brasil agora está sendo investigado pelo Ministério da Justiça. Explica pra gente essa informação. Isso mesmo, o Ministério da Justiça agora investiga esse recente caso aí do aumento dos preços do combustível. Foi solicitado ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que analise a situação depois das denúncias de que distribuidoras estariam elevando preços sem justificativa, mesmo sem reajuste da Petrobras ali nas refinarias. A medida busca verificar se há cartel ou oportunismo nas distribuidoras. A guerra no Oriente Médio, envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos, claro, tem influenciado o preço do petróleo, impactando os valores dos combustíveis. No entanto, a Agência Nacional do Petróleo esclareceu que não participa da investigação e reforçou que os preços são livres desde 2002. O CAD continua a apuração para garantir a correção dos preços cobrados. O repórter Igor Calian passou em alguns dos postos pelo estado de São Paulo para conferir esse aumento de um dia para o outro em valores consideráveis. Ele conversou ainda com José Gouveia, que é o representante dos postos de combustíveis na capital paulista, e a gente traz um pouco desse giro da reportagem e conta pra gente também se o posto em que você costuma abastecer já subiu o preço da gasolina ou ainda não.
quanto que tá o litro da gasolina? Litro da gasolina? Isso. 6,19. 6,19? Subiu? Quando? Essa semana aumentou um pouquinho. Todos os postos com esse valor. Fala, amigo, tudo bem? Quanto é a gasolina, o litro? 6,59. 6,59? É. Subiu? Subiu. Subiu quando? Subiu ontem. Ontem? Quanto tava antes? Tava 6,9. Você sabe por que subiu tanto? Cara, o cara fala cada coisa aí que é lá da guerra. Sim, já dá pra ver as placas de preços mudando. Chegou a pagar semana passada quanto? 6,29. E agora? 7, na verdade 7,80 tá ali na bomba. A questão é por que a gasolina subiu. Desde o começo da guerra, a Petrobras tem mantido a sua política, que é de segurar o reajuste, esperando que a cotação internacional se estabilize. Só que mesmo assim, o consumidor viu os valores mudarem nas bombas. O Brasil importa apenas cerca de 7% de toda a gasolina consumida. O preço alto lá fora ainda não deveria ser um problema neste momento. Mas em São Paulo subiu cerca de 7 centavos nas bombas, de semana passada para cá. Diferentemente do diesel, de 25% a 30% do combustível são importados. Em São Paulo, o reajuste foi de 50 centavos por litro. A Petrobras ela só consegue produzir 75% do que é consumido. O resto é importado por ela e pelas distribuidoras pequenas e as grandes também. Então ela faz um mix de preço na parte Petrobras e houve sim um aumento do óleo diesel em torno de 50 a 53 centavos. Para chegar no tanque dos carros, os combustíveis saem das refinarias, são comprados pelas distribuidoras que revendem para os postos. É aí que os proprietários definem o valor da bomba. Se achar o preço abusivo, fuja. Eu diria para você que se ele for ver um preço surpreendente, como eu sei que existe, ele tem que virar as costas e abastecer em outro posto. A Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, pediu ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que investigue os aumentos em postos e distribuidoras pelo país. A ideia é saber se estão combinando reajustes, prejudicando a livre concorrência. Desculpa maior agora é a guerra, tudo é a guerra. Se o arroz aumentar é a guerra, se a gasolina aumentar é a guerra, tudo é a guerra. Tudo vai ser a guerra. O rapaz que vende bala aqui na lojinha embaixo já falou que o preço da Sete Belo vai subir por causa da guerra também. Então, não é assim, gente. Claro que a guerra vai ter impacto na nossa economia, mas também vão usar a guerra de muleta para cobrar mais da gente, para lucrar mais e depois jogar a culpa lá no Irã, jogar a culpa em Israel. Vão fazer isso sim. Por isso que o Ministério da Justiça tem que estar em cima e não só o Ministério da Justiça. Os órgãos de fiscalização locais também. Isso tem que partir dos PROCONs municipais, fiscalizar os postos daqui, porque uma coisa é você ter justificativa para subir o preço do combustível. Ninguém é inocente. O posto trabalha com uma margem de lucro e para manter uma determinada margem de lucro, quando o preço fica mais caro para ele, o valor é repassado para o cliente. Isso é lei de mercado. Agora, não repassa o valor da Petrobras para o posto, sobe na bomba e coloca a culpa na guerra. Aí tem que entrar o órgão de fiscalização em cima para entender que conta é essa que o posto está fazendo. Se você perceber algo assim, algum preço abusivo, conta pra gente aqui no nosso Manhã Bandeirantes pelo 19971021493. Uma mensagem aqui também do Adriano Vermelho, ele escreve o seguinte: subserviência institucional sim, com esse comportamento altamente impregnado em nossa sociedade. As, entre muitas aspas, autoridades se refestelam e manobram a lei a seu bel prazer. Falo isso em todas as esferas do poder. Quer um exemplo? Veja o caso do tenente-coronel que supostamente encontrou sua esposa, também da corporação, uma soldado, baleada e afirmou que ela tirou a própria vida. Pronto, isso foi o suficiente. Ritos técnicos não foram observados e praticamente não houve investigação alguma. Nem perícia seria feita. Laudo do corpo ou nem entrevistas com amigos e parentes, nada, e ela foi enterrada. Depois de dezenas de bandeiras vermelhas, a justiça resolveu que iam investigar, fazendo uma nova autópsia do corpo, que observou os dados importantes que desmentem o marido. Agora, imaginem se ele tivesse ou se ela tivesse sido cremada. É verdade. A dificuldade que seria a sequência da investigação, né, Adriano? Que país mais feudal é esse? Até quando seremos vassalos de autoridades que
pasmem, na sua maioria, existem para nos servir. Mas eles esquecem disso, né? Precisamos urgentemente de mais autoestima cidadã, é a opinião do Adriano Vermelho, nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Às 11h18, a equipe do jornalismo da Band deu um enviado especial no Chile para a posse do presidente do país. Era aguardada para a noite de ontem a visita, a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele desistiu de ir à posse, pelo que se apurou nos bastidores, por não se sentir confortável de saber que o seu principal concorrente nas eleições 2026, o senador Flávio Bolsonaro, também estará por lá. O enviado do jornalismo da Band, Pedro Teixeira, ao Chile, é quem traz mais informações desse assunto. Lula iria participar da cerimônia de posse do novo presidente do Chile, José Antônio Kast, no Congresso do país em Valparaíso, nesta quarta-feira. E a equipe brasileira responsável pelos preparativos já estava no Chile. Durante a viagem, Lula ainda teria uma reunião bilateral com Kast para debater a candidatura da ex-presidente chilena Michelle Bachelet para chefiar as Nações Unidas. O presidente Lula teria a companhia do presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, o único representante da esquerda sul-americana em meio à lista de presidentes alinhados politicamente a Kast, entre eles o argentino Javier Milei e o paraguaio Santiago Peña, a mexicana Cláudia Sheinbaum e o colombiano Gustavo Petro, ambos de esquerda, não confirmaram presença. O cancelamento só foi confirmado na manhã da viagem. Segundo fontes do Palácio do Planalto, Lula ficou incomodado com a presença de Flávio Bolsonaro. O senador, pré-candidato à presidência pelo PL, também foi convidado por Kast. O presidente José Augusto Katz, que é um conservador de direita, um grande defensor da vida, uma pessoa que pensa muito parecido conosco na questão de endurecimento de legislação penal, tratar a segurança pública com pulso firme, reorganizar a economia. Em 2022, na posse de Gabriel Boric, atual presidente chileno de esquerda, Jair Bolsonaro também decidiu não comparecer. O Brasil será representado oficialmente pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Atitude infantil, né? Atitude meio juvenil, que era tão criticada nas eleições pela postura do presidente Bolsonaro de só visitar países que tinham um alinhamento ideológico mais próximo, mas o presidente Lula, com esse gesto, faz exatamente o mesmo. Tendo ou não alinhamento com o presidente do Chile, Brasil e Chile são países dependentes economicamente um do outro. São países que têm acordos, são países que pensam como bloco, como o Mercosul. Agora, não ir porque o seu concorrente vai ser convidado, isso não é um comportamento que se espera de um estadista, de um presidente da República. Isso é um comportamento de um candidato. O presidente Lula já entrou em campanha, então avise logo, porque tem um país para tocar num momento extremamente tenso para a economia, para a segurança nacional e para tantos outros assuntos. São 11h22. Deixa eu agradecer aqui a mensagem do Clefor. Clefor escreve o seguinte: você acha que a Raizen está se aproveitando para reclamar dos impostos brasileiros abrindo recuperação judicial, sendo que estão mesmo internacionalmente mal das pernas? Eu vou ser bem honesto com você, Clefor, eu conheço muito pouco desse pedido de recuperação judicial, acompanhei mais cedo com a Juliana Rosa, junto com você aqui na Rádio Bandeirantes, essa informação, vou me aprofundar no assunto. Agora, que é fato, muita gente que fala que o Estado tem que enxugar, Estado mínimo, quando uma empresa ela quebra, a primeira coisa que pedem é a recuperação para que o Estado vá lá e socorra. Então essa distorção do discurso ela é muito vista em momentos como esse. 11h23, olha, em 1 minuto e meio, pode contar, menos de 1 minuto e meio, nós vamos trazer a seguinte informação. A Prefeitura de Campinas inicia um mutirão de limpeza em 9 bairros da cidade nesta semana. E a Nath Luquezzi vai trazer que bairros são esses em 1 minuto e meio aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele.
Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Descubra um lugar onde o luxo encontra intimidade e cada momento é pensado para quem busca experiências extraordinárias. Secreto Boutique Hotel. Aqui você se entrega ao conforto de ambientes tranquilos, aprecia uma gastronomia requintada e desfruta de momentos de bem-estar refinado. Cada detalhe transforma sua estadia em uma vivência singular, onde o tempo desacelera e o prazer se faz presente em cada gesto. Permita-se viver o que há de mais exclusivo em Campos do Jordão. Reserve 12 997 21 2343. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas 24 minutos, começa nesta quarta-feira e segue até sexta-feira desta semana um mutirão de limpeza em Campinas, que desta vez tem o foco em qual região da cidade, Nath Luquez? Na região da Vila Formosa, abrangendo aí 9 bairros no total. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos vão se concentrar na roçagem de praças, canteiros centrais e áreas verdes dessas localidades. Então, os bairros atendidos serão Bairro da Conquista, Vila Georgina, Vila Formosa, Monte Líbano, Jardim São Pedro, Jardim Aliança, Formigueiro, Jardim Amazônia e Parque Cerejeira. A força de trabalho mobilizada é de 700 trabalhadores, operando 150 roçadeiras costais, 19 tratores, 10 máquinas e 22 caminhões. 11h25, a gente vai ficando por aqui, agradecendo também ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia, acompanhando a nossa programação, agradecendo a mensagem também do Matozinho. Matozinho é ouvinte fiel da Rádio Bandeirantes de todos os dias. Tem uma mensagem aqui do nosso ouvinte Raimundo Braga. Ele nos acompanha do Ceará. Uau. O DDD dele é 88 mesmo. Eita! Diz que no Ceará a gasolina tá R$ 7,07. É de doer no bolso, né, meu amigo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A nossa equipe da Band está a postos tanto na Rádio Bandeirantes quanto na Band Mais TV. Tanto é que a Nath Luquez já está se preparando para daqui a pouquinho receber você aqui nos nossos estúdios, direto da sua casa, porque você é convidado, você é convidada às 1h30 da tarde a acompanhar a Nath Luquez e a Lari Lopes no Band Mulher. Quais são as atrações desta quarta-feira, dona Natália? Nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade infantil, vamos falar sobre o Oscar 2026 e vamos falar também... domingo, hein? É domingo! Vamos fazer aquele esquenta hoje no Band Mulher. Também nós vamos falar daquela dificuldade, falando em Oscar, aquela dificuldade que a gente tem e desiste rapidamente quando começa um curso de idioma. Então a gente vai te dar dicas para você se manter motivado mesmo quando aquela deprê vem. Então, 1h30 da tarde com todos os babados do mundo dos famosos. Eu espero você na tela da Band. Bom, lembrando que o filme O Agente Secreto disputa em 4 categorias. Lembrando, categoria principal, O Agente Secreto de melhor filme, concorrendo com Bugônia, com Marte Supreme, com Sonhos de Trem, com Fórmula 1, Pecadores, Frankenstein, Hamnet, Uma Batalha Após a Outra e Valor Sentimental. Sexta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Já assistiu quantos desses filmes aqui, Nath? Só 2, O Agente Secreto e Frankenstein. Eu vi O Agente Secreto, Bugônia, Frankenstein, Pecadores, Fórmula 1, Hamnet e Uma Batalha Após a Outra. Eu vi 7. Quase todos. Hamnet é disparado